Anistia é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça que objetiva resgatar e refletir sobre a história do país, valorizar o papel da anistia política e a história de luta de diferentes atores sociais perseguidos politicamente durante o período ditatorial como forma de contribuir para... E essa caravana, ela tem na retaguarda a Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia, ela precisa ser prestigiada. O ministro que veio depois do Tarso Genro, para não falar o nome dele, desmontou, desprestigiou, desconsiderou a Comissão de Anistia. Hoje, nós do Fórum temos uma batalha muito grande para recolocar a assessoria que analisa os processos. Os processos estão parados, sem gente para fazer a análise e a instrução do processo para passar para os conselheiros. Eu queria te pedir que fizesse essa assessoria voltar a funcionar, de preferência como era antes, com gente que tinha muita garra, muita satisfação de estar fazendo um trabalho histórico como aquele. Então, isso daí é um pedido. E essa comissão, ela tem tido um papel nessa faixa que é simbólica da reconstrução democrática. Mostra os logos. Para encerrar, Paulo e Zé Eduardo, eu queria, principalmente por essa caravana tão bonita que está sendo realizada, agradecemos ao senhor Ivan as palavras. Gostaríamos também de registrar a presença do vereador Jamil Murad. Quero nesse momento convidar Paulo Abrão, senhora secretária da Justiça e da Cidadania do Estado de São Paulo, Heloísa de Souza Arruda. Eu vou pedir licença para, na pessoa dessas três autoridades, cumprimentar toda a mesa, todas as autoridades, professores, em suma, todas as pessoas que se encontram hoje neste recinto. Eu queria começar dizendo o seguinte, porque estou falando. O reitor da PUC tem muitos defeitos, mas ele tem uma qualidade, e essa eu sempre reivindico. Até nem sei se hoje pode ser humanos violados pelo Estado autoritário brasileiro. Então, Paulo Abrão, recebo aqui mais uma vez o meu efusivo abraço, e a minha parabenização, rogando que o trabalho da Comissão de Anistia e das caravanas de anistia possam ainda se estender. Temos responsabilidades em distintos níveis do governo, em distintos níveis da República. Procurador Marlon Weicher, símbolo no meio jurídico dessa persistência em favor e em defesa do direito à proteção judicial das vítimas da ditadura, junto com seus colegas do Ministério Público Federal de São Paulo, tem feito muito por essa causa. Eu tenho brincado com ele que a Espanha tem garçom, o Brasil tem Marlon. E ele tem feito muito junto com seus colegas. Eu queria cumprimentar os colegas da Secretaria de Direitos Humanos aqui presentes, na figura do companheiro Gilney, que aparece bem mais jovem naqueles vídeos, na prisão, recebendo a visita do Teotônio Vilela. Todas as demais autoridades presentes do governo do Estado de São Paulo que aqui estão. Quero cumprimentar especialmente a representação dos estudantes
do Centro Acadêmico, da Faculdade de Direito, aqui da PUC, fundamental a e na nossa alegria de ver Clara Scharf, quase que depois de um ano, voltando à tona aos eventos públicos, a sua primeira atividade pública após o seu incidente, e estamos muito felizes de vê-la aqui conosco, Clara, principalmente nesse ano tão especial para todos nós. Muito obrigado pela sua presença. Demais autoridades, deputados, vereadores, procuradores, estudantes, professores, sociedade civil, eu queria, na verdade, deixar o meu cumprimento mais efusivo àqueles que aqui estão, os perseguidos políticos do passado, porque se nós estamos aqui nesse momento fazendo uso livre da palavra, é graças ao exemplo de coragem e combate de vocês. As nossas homenagens à caravana dedicada a vocês. Essa é a nossa primeira caravana da anistia, na gestão do ministro José Eduardo Cardoso. É a primeira caravana da anistia na gestão da presidenta Dilma Rousseff. Evidente que até a ocorrência dessa primeira caravana, é natural que as pessoas contivessem consigo algum grau de incerteza em relação às continuidades do mesmo discurso, inclusive, da mesma linha política do que veio sendo construído nos últimos 3 anos no governo federal, no governo do presidente Lula. E eu quero, aqui nesse instante, dizer e me dirigir ao ministro Eduardo Cardoso para dizer que nós estamos muito orgulhosos, ministro, de fazer parte da sua gestão. E testemunhar aqui de público para todos que o ministro José Eduardo nos deu a linha dos próximos 4 anos. Ele nos orientou a dar continuidade a todos os trabalhos que a Comissão de Anistia fez nesses últimos 3 anos e mais, nos orientou a avançar. E essa é uma característica dos propósitos do governo da presidenta Dilma, o de consolidar as conquistas do presidente Lula e avançar. Portanto, é uma grata coincidência que nós estejamos aqui na nossa primeira caravana na sua gestão, ministro, na sua casa, na faculdade onde o senhor leciona, na faculdade onde o senhor foi estudante, e isso para nós toma um especial relevo, porque nós estamos aqui com a sua assessoria, nós estamos aqui com os seus conselheiros da Comissão de Anistia, compostos por esses 24 homens e mulheres que têm dedicado a sua vida voluntariamente para irem a Brasília toda semana ou para percorrerem o país, apreciando os requerimentos de anistia dos perseguidos políticos, dando vazão à dívida política que o Estado brasileiro tem com esses cidadãos e tornando menos injusto o nosso país. A cada ato, a cada pedido de desculpas, a cada gesto de reconhecimento das atrocidades, a cada denúncia pública das violências que ocorreram. Aos conselheiros da Comissão de Anistia, eu também gostaria de renovar o nosso ânimo, a nossa disposição, por mais dificuldades que nós tenhamos tido, e agradecer profundamente essa sua disposição de trabalho de vocês. É um gesto e é uma atitude de desprendimento que são poucas as pessoas que têm, em largar suas vidas 2 dias por semana, seus escritórios, suas escolas, o convívio das suas famílias, para ir apreciar os requerimentos da anistia e ainda por cima sofrer os ataques, muitas vezes, da mídia conservadora, que não admite que o Estado hoje peça desculpa por aqueles que militaram no passado. Porque tem consigo ainda a linguagem do autoritarismo, a linguagem que estigmatiza o perseguido político como subversivo, como terrorista, como uma pessoa mal amada pela pátria. E nós temos pouco a pouco enfrentado esse negacionismo histórico, enfrentado esse revisionismo histórico, difundindo a
a história e a lembrança e a memória a partir da palavra das vítimas. E esse é o grande relevo do arquivo da Comissão de Anistia. Mais que defender a abertura dos arquivos oficiais da ditadura, e assim nós o temos que fazer e temos feito, e esse é um dever democrático, nós temos defendido que os verdadeiros arquivos da ditadura é o acervo da Comissão de Anistia e da Comissão de Mortos Desaparecidos. Porque ali está a história contada a partir do ponto de vista de quem efetivamente sofreu. Enquanto que no arquivo oficial estará registrado que a Elza Lobo foi convidada para prestar depoimento no DOPS num determinado dia e liberada, no arquivo e no processo da Elza na Comissão de Anistia, ela nos conta e nos revela o que efetivamente ocorreu. Ela dá visibilidade às violações e nos permite identificar como ainda hoje resquícios de uma cultura autoritária reproduz nas torturas que ainda ocorrem nas cadeias, na ausência de respeito aos direitos humanos por parte das forças policiais que não são boas nos dias de hoje, com milhares de cidadãos brasileiros desamparados, normalmente os mais humildes. E a identificação dessas práticas, a identificação dessa cultura, a identificação desses meios, a identificação da estrutura que permite esse tipo de violação à dignidade humana, somente a visibilidade disso é capaz de criar uma indignação pública para gerar uma consciência e gerar uma formação política e cívica na sociedade brasileira para rejeição a toda e qualquer violação aos direitos humanos. Então nós estamos aqui, ao mesmo tempo, comemorando os 3 anos das caravanas da Anistia. Quase que chegando à sua caravana de número 50. 50 viagens em cada canto do Brasil. Foi quando nós decidimos, há 3 anos atrás, de que o processo de reparação no Brasil não poderia estar fechado nas 4 paredes de mármore do Palácio da Justiça. Era necessário que aquilo que nós estávamos escutando, aquilo que nós estávamos lendo, esse reconhecimento que estava ocorrendo a cada uma das violações e a descrição de cada um dos atos de exceção, fosse compartilhado com a sociedade, mas fosse compartilhado muito especialmente com a juventude de hoje, que é quem tem a responsabilidade de levar adiante as conquistas da geração do passado. E é por meio das caravanas da Anistia que os jovens de hoje têm acesso e contato com os perseguidos políticos do passado, e têm a possibilidade do testemunho vivo, da percepção de que essas pessoas lutam até hoje, e são exemplos de dignidade, de postura e de entrega da vida para a construção daquele país mais justo, generoso e igualitário que nós tanto defendemos. Nós instalaremos, após a sessão e o ato público de abertura, uma sessão pública da Comissão de Anistia, como assim tenho feito, com as deliberações abertas para toda a sociedade, para a imprensa, para que os critérios fiquem publicizados e transparentes, para que ninguém questione as razões pelas quais as decisões estão sendo tomadas, e para que a gente ganhe, sim, e isso é fundamental, apoio da sociedade civil brasileira para esse gesto de resistência, porque muitas vezes as decisões que a comissão toma ainda são objeto de negacionismo pelas forças do passado, que não admite que hoje nós, segundo a linguagem democrática, apreciemos essas questões. Foi quando nós decidimos fazer uma virada paradigmática e hermenêutica no conceito de anistia. A ideia de anistia no passado era entendida como um gesto que o Estado se dirigia ao cidadão para perdoá-lo de eventuais crimes que ele teria cometido. E nós mudamos a concepção de anistia. A anistia hoje é um gesto onde o Estado, com humildade, pelas suas lideranças de hoje, se dirige aos perseguidos do passado, pede desculpas humildemente, reconhece esses erros e mais, reconhece o legítimo direito de resistência dos povos de lutarem contra qualquer regime de opressão e de autoritarismo. E esse é um valor que precisa ser disseminado no Brasil. As caravanas, portanto, são espaços onde nós reafirmamos os nossos princípios. O
de que a tortura, em nenhum momento, sob nenhuma circunstância, em nenhum tempo, pode ser utilizada sob qualquer justificativa. E é por isso que a humanidade tem trabalhado juridicamente para entendê-la como um crime imprescritível, impassível de anistia. É este o passo civilizatório maior que, desde o pós-guerra, os tribunais de Nuremberg, as comissões de verdade que têm sido criadas nos países pós-transição, seja nas ditaduras de esquerda, seja contra as ditaduras de direita, têm implementado e tentado disseminar, em respeito aos tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos. Nós temos a convicção de que quando chegamos numa localidade, especialmente no interior, nós estamos ali naquele momento resgatando a dignidade daquela pessoa que foi estigmatizada no seio social. Estamos ali relembrando para aquela sociedade episódios como aqui nesse instante relembramos sobre a invasão do Tuca, especialmente porque naquela época vigia um estado de censura e de ausência de liberdades públicas. E essa reconstituição da história, essa reconstituição da nossa memória, essa permissão para que a perspectiva e a narrativa da história, por parte daqueles que foram vitimados, possam estar ao lado da narrativa oficial e constituir nova síntese para o futuro, é essa perspectiva que pode nos ajudar a construir uma sociedade amparada no respeito aos direitos humanos. E isso tem transformado a vida das pessoas. Isso tem transformado e levado à juventude essa história tão importante e tão relevante para nós. Não tenho dúvida de que seria mais confortável nós permanecermos dentro do Ministério da Justiça, trancafiados numa sala, tomando as nossas decisões e não estar submetido ao crivo da opinião pública. E é por isso que eu quero, por fim, reafirmar aqui nesse momento: o direito à reparação dos perseguidos políticos do Brasil não é nenhuma benesse, não é nenhum privilégio, muito menos constitui-se uma bolsa ditadura. É um direito constitucional assegurado na Constituição da República de 1988. E que nos preparemos, sob a liderança do ministro José Eduardo Cardoso, nos preparemos para as próximas batalhas. A aprovação da Comissão da Verdade, a implantação e o cumprimento integral da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses são novos desafios, mas muitas disputas em torno da memória ainda serão realizadas. E nem sempre teremos os espaços de formação da opinião pública para podermos difundi-la. E é aí que o papel da sociedade civil é tão relevante. Eu queria só encerrar, porque tudo que nós construímos nesses últimos 3 anos, agradecendo a presença de todos mais uma vez, foi graças aos trabalhos dos funcionários, dos trabalhadores da Comissão de Anistia, mas muito especialmente a uma pessoa. Eu peço licença a vocês para homenageá-la. É a última caravana da anistia dela conosco, e nós devemos muito a ela. Eu não estou enxergando ela aqui, é a atual secretária executiva da Comissão de Anistia, que está saindo, mas Roberta, muito obrigado por tudo. Que está nos bastidores, muitas vezes não tem visibilidade, mas tudo que nós conquistamos foi graças ao seu esforço e dedicação, com muito espírito público. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. O presidente da Comissão de Anistia, senhor Paulo Abrão. Nesse momento, convido a fazer uso da palavra o senhor Ministro de Estado de Justiça, senhor José Eduardo Cardoso. Senhor magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, meu querido amigo e professor Dirceu de Mello, senhor secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, senhora secretária de Estado, Heloísa Arruda, da pessoa de quem saúdo todas as demais autoridades aqui presentes, querida amiga Clara Chaves,
na pessoa de quem saúdo também todos aqueles que combateram e sofreram o peso da ditadura militar nesse país, senhores parlamentares, deputado Clotório de Queiroz, Hilton Lima, vereador Jamil, vereador Ítalo, saúdo a todos. E, de imediato, eu queria prestar uma sincera homenagem em nome do Ministério da Justiça, na pessoa do Dr. Paulo Abrão, a todos os membros da Comissão de Anistia que há tantos anos vem atuando e julgando de forma justa e equilibrada os pedidos de reparação que são feitos. E faço homenagem por uma razão muito simples. Eu sei, tenho conhecimento da dificuldade que tem sido esse trabalho, especialmente nesses dias em que falta a estrutura e o assessoramento necessário para esta nova atividade. O Paulo Abrão, diariamente, me lembra, me registra as dificuldades. E podem ter absoluta certeza que o trabalho da Comissão de Anistia é um trabalho que o Ministério da Justiça considera como prioritário. E, portanto, os senhores têm o compromisso de que, o mais brevemente possível, a estrutura necessária para o regular funcionamento da Comissão de Anistia estará posta ao serviço de vocês. E queria, professor Dirceu de Mello, dizer que certa feita, com o professor dessa universidade, ao entrar numa aula comum, eu iniciava o tema que abordaria, dizendo que naquela aula eu falaria sobre a história daquele Instituto do Direito, que eu ia fazer a reflexão com a turma em que eu ministrava aquela aula. Imediatamente, um dos alunos pediu a palavra, quis ouvir, e ele disse o seguinte: professor, nós estamos com um programa atrasado. Nós vamos perder algum tempo, o senhor falando do passado, quando nós vamos advogar com o presente. Será que o senhor não poderia pular esta parte e já irmos direto para o presente? Porque isso não nos serve para absolutamente nada. O passado já foi. Nós precisamos saber como é o presente. No fundo, o que estava subjacente a essa questão era: a história serve para quê? Ou lembrar é importante por quê? E outro dia, no momento em que nós homenageávamos no Ministério da Justiça algumas das mulheres que combateram a ditadura militar, entre as quais daquele querida amiga Rosa Nogueira, eu dizia que certa feita me impressionava muito um escrito em que o escritor dizia que um dos elementos diferenciais entre o ser humano e outros seres viventes era o uso da memória. Mas o uso da memória na perspectiva de corrigir as ações do presente. Os animais não têm essa condição. Eles não têm condições de discernir sobre opções do presente porque seguem as leis rígidas da natureza. Mas o ser humano, ele tem as referências do passado. Ele pode refletir sobre o que foi, para que possa se posicionar no presente. Essa talvez seja a dimensão essencial que o estudo da história e da lembrança traz sobre as nossas vidas. Eu ouvi o professor Dirceu de Mello há pouco falando da sua atuação sempre coerente como homem público no período da ditadura militar, e eu me remeti à minha. E naquela noite em que a Universidade Católica foi invadida, eu quero lhes confessar, como já lhe confessei algumas vezes, eu não estava no ato da porta. E vou lhes dizer a razão. Eu tinha medo. Eu tinha já uma posição, era meu primeiro ano de faculdade, por força da formação que tinha no colégio profundamente perseguido pela ditadura militar, onde professores tinham sido presos, onde professores tinham sido torturados. Eu tinha uma visão da necessidade de combater a ditadura.
uma visão da necessidade de lutar pela democracia. Mas eu tinha medo de participar da vida política. Meus pais me falavam, cuidado, olha onde é que você vai se meter. Eu comecei a ir a uma ou duas reuniões do Centro Acadêmico 22 de agosto e cuidado se lá não tem subversão. E embora achando que eu deveria estar presente nesses atos, alguns anos depois de terapia me levaram a perceber que eu encontrava desculpas para mim mesmo, para me justificar as minhas ofensas. E naquela noite, o professor Liceu não estava. Eu vim no dia seguinte para fazer uma prova. E a desculpa que eu dei para mim mesmo é que eu ia passar a noite estudando para a prova. E ao chegar aqui, eu vi a universidade cercada. Ao chegar aqui, eu vi o exército cercando a universidade, eu queria entrar, e o policial me disse, vai embora, ninguém entra na universidade hoje. Falei, mas a reitora suspendeu as aulas? Ele disse, não, nós suspendemos. Depois eu entrei nessa universidade. Eu vi as salas de aula destruídas. Eu vi os meus amigos feridos. Eu vi o presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto enquadrado na Lei de Segurança Nacional junto com outras lideranças estudantis. Eu vi a biblioteca da Universidade Católica com seus livros apreendidos. Inclusive, um dos livros apreendidos era a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Possivelmente porque tinha o vermelho direito à Revolução, alguém achou que a coisa era subversiva. Eu vi relatos, vi e ouvi relatos de amigos meus que diziam que um colega de turma, que era um dos maiores esquerdistas nos debates de sala de aula, tinha aparecido prendendo pessoas e batendo as pessoas porque eram infiltrados da polícia. Eu acho que há momentos em que na vida, embora todos nós tenhamos o direito de ter medo, nós não temos o direito de não vencê-lo, de não derrotá-lo. E foi naquele momento, não é que eu perdi o medo, porque eu continuei a ter, mas foi naquele momento, e para mim foi decisivo, em que eu disse para mim mesmo, eu não terei coragem mais de me olhar no espelho se eu não tomar uma postura. Foi ali que eu me engajei no movimento estudantil. Foi ali que eu comecei a viver a vida acadêmica também na sua dimensão política. Alguns anos depois, tive a honra de ser eleito presidente do Centro Acadêmico em 2 de agosto, e a partir daí eu me engajei na luta pela anistia ampla, geral e restrita, tendo a oportunidade de, como presidente do Centro Acadêmico 2 de agosto, inaugurar um painel, imagino que até hoje está lá, com uma placa de homenagem a um estudante falecido que atuava na Universidade Católica de São Paulo, e um painel pintado por alunos da faculdade, onde está lá escrito anistia ampla, geral e restrita. Por que eu lembro disso? Eu lembro disso porque na minha vida, hoje, sempre que eu vejo e me defronto com situações em que eu sinto medo, eu lembro do meu passado para avaliar se naquela circunstância eu tenho direito de sentir medo. O meu passado é sempre puxado pela minha memória, para que eu não tenha desfaçatez de mentir para mim mesmo, fugindo de enfrentamentos que são necessários aos seres humanos com dignidade. E é essa mesma memória que eu puxo para mim, como exemplo de erros para a correção de posturas futuras, que hoje se reivindica para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ter memória. O Estado brasileiro violentou direitos. O Estado brasileiro atingiu pessoas. O Estado brasileiro torturou sob a mão de algumas pessoas que abusaram do seu poder. Diante desta realidade, nós não podemos apagar o passado. Ao contrário, nós temos que deixá-lo bem vivo, para que no presente nós nos lembremos de que coisas desse tipo não mais podem se repetir. Temos que deixar isso bem vivo, para que os jovens que não viveram aquele momento saibam que ele existiu, como existiu o Holocausto, como existiram outros genocídios que têm que ser sempre lembrados,
não como exemplo de repetição, mas como exemplo de negação. E aí, meus queridos amigos e amigas, eu acredito que hoje nós vivemos um momento diferente no Estado brasileiro. Nós temos na presidência da República uma mulher que lutou contra a ditadura, que foi presa, que foi perseguida. Nós vivemos sob a égide do Estado de Direito. E hoje, o ministro da Justiça pode chegar aqui publicamente e dizer que o Estado tem que reparar o passado e não vai dizer mais nada a declarar. Hoje, nós vivemos uma outra dimensão do Estado brasileiro. E é por esta razão que, a início, eu homenageava a Comissão da Anistia. A Comissão da Anistia cumpre um papel histórico, democrático, necessário, fundamental para o Ministério da Justiça, porque ela resgata algo que tem que ser resgatado. Quando se comete erros, as pessoas que têm dignidade têm que pedir perdão e têm que reparar os erros. Repará-los do ponto de vista pecuniário, repará-los do ponto de vista moral. E o nosso papel na Comissão da Anistia e do Ministério da Justiça é este: fazer apurações equilibradas, justas, sem excessos, mas cumprindo a nossa Constituição. Porque o Estado de Direito não vale apenas para exercer e fazer cumprir as regras do seu presidente, mas existe também para fazer a reparação da violação das regras de direito do seu passado. E é nessa perspectiva, repito, que nós temos que atuar. Temos que pagar as indenizações para aqueles que tiveram suas vidas violentadas. Temos que pedir perdão em nome do Estado brasileiro para os torturados, para os violentados, para aqueles que tiveram suas vidas destroçadas. Temos que erguer memorial da lembrança do que aconteceu, como estamos fazendo hoje, sob coordenação de Paulo Abrão, lá no Xarim, Minas Gerais, Memorial da Anistia. Este é o nosso papel. Não estamos fazendo nenhuma benesse, como disse o Paulo. Estamos cumprindo o nosso dever. E devemos fazer o dever. Portanto, Paulo, mais uma vez, a nossa homenagem aos membros da Comissão da Anistia, àqueles que sofreram, que foram torturados. Eu, em nome do Estado brasileiro, em nome do Ministério da Justiça, peço perdão e lhes garanto que nós continuaremos a seguir esta linha da defesa do Estado de Direito, da democracia, para que nunca mais agradecer, em nome de todos os presentes, as palavras do ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso. Nesse momento, o presidente do Centro Acadêmico, 22 de agosto, o senhor Caio Heitor, entrega a camiseta do Centro Acadêmico ao senhor ministro de Justiça, senhor José Eduardo Cardoso. Gostaríamos, desculpe, de registrar também a presença da professora Celeste Melão, coordenadora representando a Unidade de Prática de Assessoria Jurídica Popular da PUC de São Paulo, do Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arnes. Gostaríamos de lembrar que às 17 horas, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP, teremos o lançamento do projeto Marcas da Memória, do Ministério da Justiça.